Olá, tudo bem? A aula de hoje nós falaremos sobre razão. Então veja bem, vamos primeiro conceituar o que vem a ser razão, começando através desse exemplo aqui. Considera a seguinte situação, né? Numa pesquisa para escolher a preferência dos eleitores quanto aos candidatos à prefeitura de uma cidade, foram obtidos os seguintes resultados. Então tinham 3 candidatos, A, B e C, e cada um obteve essa pontuação aqui na pesquisa. O candidato A tem a preferência de 1.200 pessoas, o candidato B 600 pessoas e o candidato C tem a preferência de 200 pessoas. O total aqui são 2.000 pessoas. Então, se nós estamos querendo comparar o número dos que preferem o candidato A em relação ao total de pessoas entrevistadas, que é 2.000, a gente faz o seguinte: em matemática, comparar significa fazer uma divisão, né? Então, eu vou dividir 1.200, que é o número de pessoas que preferem o candidato A, em relação ao total de pessoas, que é 2.000. Simplificando aqui, nós temos esse resultado aqui, que parece ser uma fração, né? Está aqui na forma de uma fração, mas a gente lê, daqui a pouco nós vamos ver isso, que existe uma diferença, né? Quando isso aqui é uma razão e quando é uma fração, né? Aqui a gente lê o seguinte: 3 está para 5, que significa o seguinte: de cada 5 candidatos, 3 preferem o candidato A, tá? Então, essa comparação entre esses dois números é que nós chamamos de razão. Então, razão é comparar dois números, e comparar em matemática a gente faz uma divisão, ok? Bom, caso quiséssemos comparar a razão, aliás, quiséssemos comparar a preferência dos eleitores do candidato B em relação ao total de candidatos, nós iríamos dividir o número de pessoas que votaram em B em relação ao total de candidatos. Simplificando aqui, nós vamos ter essa razão de 3 para 10, ou 3 está para 10. É assim que é a leitura de uma razão. Caso quiséssemos fazer a comparação dos que preferem C em relação ao total de pessoas entrevistadas, aí nós iríamos dividir 200 por 2.000, simplificando aqui, daria a razão de 1 para 10, que significa para cada 10 pessoas, né, uma prefere o candidato C. Tá? E se quiséssemos comparar a razão entre os que preferem o candidato A e os que preferem o candidato B, nós iríamos dividir o número de pessoas que votarem A pelo número de pessoas que votarem B, 600. Daria 2 sobre 1. 2 está para 1. Quer dizer, o número de pessoas que preferem o candidato A é o dobro daquelas pessoas que preferem o candidato B. Tá? Então tá aí, razão entre dois números racionais, com B diferente de zero, é o quociente entre eles. Tá? A gente indica dessa forma aqui: A está para B, ou então assim. Ok? Bom, vamos ver agora no segundo item aqui, olha, a diferença entre uma razão e uma fração. Uma diferença tanto na leitura quanto no significado, principalmente no significado. Então, se isso aqui é uma fração, a gente lê como isso aqui, olha, 3 sétimos, não é isso? 3 é o numerador e 7 é o denominador. E o significado dessa fração, qual que é? É dividir o inteiro em 7 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 partes iguais, e nós vamos tomar 3. O numerador indica as partes tomadas. Esse é o significado de uma fração. Agora, se eu digo que isso aqui é uma razão, aí o significado já é outro. Primeiro que esse número aqui de cima é chamado de antecedente, e o de baixo é chamado de consequente. Tá? E o significado é totalmente diferente. Ó. Se isso aqui é uma razão de 3 para 7, significa que o inteiro corresponde a 10, que é 7 mais 3. Olha.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então eu vou pegar 3 partes, pegar esse inteiro 10 e dividir 3 partes aqui e 7 para cá. Tá? Então, por exemplo, se você quiser dividir, se você estiver querendo dividir R$ 20 em partes, na razão de 3 para 7, o que você vai fazer? 3 mais 7 dá 10. 20 dividido por 10 dá 2. Cada parte vale 2. Então, essa aqui é 2 vezes 3, corresponde a 6. E essa aqui é 2 vezes 7, 14. Tá? Assim que nós vamos fazer uma divisão numa razão dada. Eu quero dividir R$ 100 na razão de 3 para 7. Então, 7 mais 3 é 10. 100 dividido por 10 dá 10. Então, cada parte vale 10. Então, 3 vezes 10 é 30 e 7 vezes 10, 70. Bacana, né? Viu a diferença entre uma fração e uma razão? Bom, nós vamos ver agora que uma razão ela pode ser de grandezas de mesma espécie ou de espécies diferentes. Tá? Então, por exemplo, olha esses dois triângulos aqui. Olha. Vamos pegar essa medida aqui AB desse triângulo e dividir por essa aqui, por essa medida AB desse outro triângulo aqui. Vamos supor que os triângulos sejam semelhantes, né? Então, essa medida aqui, esse lado aqui AB, é homólogo com esse aqui. Então, vou pegar a razão de 3 centímetros para 2 centímetros. Veja que elas são de mesma espécie, ó, centímetro, ou seja, comprimento. Então, quando eu fizer a razão, esse centímetro vai cortar com esse centímetro. Então, a razão vai ser de 3 para 2, que a gente diz que é adimensional, não tem dimensão, tá? Porque cortou aqui essa medida com essa aqui, tá? Então, a razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente dos números que medem essas grandezas numa mesma unidade. Tá? Então, por exemplo, olha, uma mesa de uma sala tem 400 centímetros quadrados. A sala onde fica a mesa tem área de 18 metros quadrados. Calcular a razão entre a área da mesa e a área da sala. Então, a razão entre a área da mesa e a área da sala. Só que essas unidades aqui, olha, essas duas medidas têm que estar na mesma unidade. Então, eu tenho aqui 400 centímetros quadrados, que é a área da mesa, e 18 metros quadrados, que é a área da sala. Então, eu vou transformar 18 metros quadrados em centímetros quadrados. Aí eu faço a razão. Eu vou dividir centímetro quadrado com centímetro quadrado, vou simplificar, aqui dá 1 para 450, que significa que para cada unidade de área da mesa, a sala é 450 vezes. Tá? Se aqui for 1 centímetro quadrado, a sala é 450 centímetros quadrados. Se aqui for 1 decímetro quadrado, a sala é 450 decímetros quadrados, e assim por diante. Ok? Bom, uma aplicação muito recorrente em provas é sobre a escala. A escala é uma razão. Né? É uma razão entre a medida no desenho, numa maquete, e a medida real. Tá? Então, por exemplo, deixa eu aumentar esse mapa aqui para você ver uma coisa. Eu tenho aqui essa distância de Brasília a Florianópolis e essa distância de Brasília ao Rio de Janeiro. Então aqui, ó, aqui em cima está dizendo que no mapa a distância entre Brasília e Florianópolis é representada por um segmento de 3 centímetros. E a distância real entre essas duas cidades é de 1.500 quilômetros. Então a razão, ó, entre a distância que está no mapa e a real vai ser quanto? Está aqui, ó, a distância que está no mapa é 3 centímetros. Aqui está a distância real, é 1.500 quilômetros, né, que passando para centímetro dá 150 milhões. Simplificando aqui, eu tenho 1 para 50 milhões. Que significa o quê? Cada 1 centímetro no mapa corresponde a 50 milhões de centímetros na realidade. A escala é isso. Então a escala informa para a gente quantas vezes eu vou aumentar uma coisa ou quantas vezes eu vou diminuir. Tá? Se eu quero transformar uma coisa do real para um desenho, para uma maquete, eu vou dividir. Se eu estou querendo, se eu tenho a medida num desenho ou numa maquete e quero saber essa medida real,
eu vou multiplicar. Ok? Então aqui 3 exemplos. Ó. No mapa acima, a distância entre Brasília e Rio de Janeiro é 2 centímetros. Essa distância aqui de Brasília ao Rio de Janeiro é 2 centímetros. Na realidade, essa distância vai ser de quanto? 2 centímetros vezes a escala de 50 milhões. Isso aqui vai dar 100 milhões de centímetros e passando para quilômetro, 1000 quilômetros. Já no exemplo B, ó, uma cozinha tem 20 metros de comprimento. Esse comprimento é representado num desenho por 40 centímetros. Ó, eu peguei essa cozinha que tem 20 centímetros de comprimento e fiz um desenho dela, onde esse comprimento é de 40 centímetros. Então, qual que é a escala que foi utilizada? Eu vou dividir o comprimento do desenho pelo comprimento real. 40 centímetros dividido por 2 metros. Só que o metro aqui, nós vamos passar para centímetros, dá 2.000 centímetros, simplificando, a escala é de 1 para 50. Pode ser representado assim ou assim. Que significa o quê? Cada 1 centímetro do desenho, na realidade, corresponde a 50 centímetros. Ok? E o terceiro exemplo, ó, no mapa, a distância entre Manaus e Belo Horizonte foi representada por 6,5 centímetros no mapa. Esse mapa foi desenhado na escala de 1 para 60 milhões. A distância em quilômetro entre essas cidades vai ser de quanto? Olha, vou multiplicar 60 milhões, que é a escala, por 6,5 centímetros, que é a medida do desenho. Eu vou obter a medida real, que é 390 milhões de centímetros. E passando para quilômetro vai dar 3.900 quilômetros. Bacana? Então o que é a escala? É a razão entre um comprimento no desenho e o correspondente comprimento real. Agora, existem escalas também, existem razões entre grandezas de espécies diferentes. Vamos ver algumas aqui, olha. Por exemplo, velocidade média. Considere um carro que às 9 horas passa pelo quilômetro 40 de uma estrada e às 11 horas pelo quilômetro 200. Então está aqui o carro. Às 9 horas ele está aqui, no quilômetro 40. Às 11 horas ele está aqui no quilômetro 200. Então qual que é a distância que ele percorreu? 200 menos 40, 160. E para percorrer essa distância, ele gastou quanto tempo? 2 horas. Ele estava aqui às 9 horas, no quilômetro 40, e às 11 horas aqui no quilômetro 200. Então ele gastou 2 horas para percorrer 160 quilômetros. Então se eu dividir 160 quilômetros por 2 horas, eu tenho uma razão aqui de espécies diferentes. Veja que aqui é quilômetro e aqui é hora. Simplificando 160 com 2, eu tenho 80 km por hora. Essa é a razão, quilômetro por hora de espécies diferentes. Isso aqui representa a velocidade média. Da mesma forma, o consumo médio, se eu pegar aqui, olha, um carro percorreu agora 86,4 quilômetros e gastou 9 litros de gasolina. Então, se eu dividir 86,4 km por 9 litros, né, de gasolina, eu tenho uma razão de espécies diferentes, quilômetro e litro. Fazendo essa divisão vai dar 9,6 quilômetros com 1 litro de combustível. Isso aqui é uma razão de espécies diferentes, quilômetro por litro, que nós chamamos de consumo médio. Então, essas unidades aqui, olha, vai te dar as razões de grandezas de espécies diferentes. Mais uma aqui para você ver, olha. Densidade demográfica. Então, se nós dividirmos aqui, por exemplo, a área do estado de Minas Gerais, que é 586.528 mil quilômetros quadrados, pela população, que é de 19.595.309 mil habitantes, né? Aliás, eu vou dividir a população do estado de Minas Gerais pela área. Então, eu vou ter aqui 33,4 habitantes por quilômetro quadrado, né? Olha essa razão aqui em cima é habitantes, aqui quilômetro quadrado.
A essa razão de espécies diferentes aqui, né, habitantes e quilômetro quadrado, nós damos o nome de densidade demográfica. Tá? Existem várias outras razões de espécies diferentes, tá? Que nós vamos ver, vocês vão ver isso em física, em química e aqui mesmo na matemática. Tá? E para finalizar, o conceito de razões inversas. Razões inversas é quando você troca o antecedente com o consequente. Veja que o antecedente dessa é igual ao consequente da de cá. E o consequente aqui é igual ao antecedente da de cá. Quando nós multiplicamos, né, o produto de duas razões inversas, o produto é 1. 2 está para 3 vezes 3 está para 2, vai dar igual a 1. Bacana? Agora você vai treinar, né, fazer os exercícios que está no final desse caderno aí, do caderno de teoria, tem uns exercícios para você praticar. E eu volto daqui a pouco com o nosso vídeo de exemplos, ok? Um abraço.